Depois da longa introdução histórica, onde estudamos as fontes do direito romano e onde estudamos o conceito de sistema jurídico, vamos agora à chamada parte geral do direito romano, uma parte abstrata em que se estudam vários conceitos gerais que foram sistematizados e organizados não pelos romanos, mas que foi sistematizado e organizado por juristas, principalmente do século XVIII, XIX e começo do XX. Eu sou Elcio Madeira, seu professor de Direito Romano atual. Vamos começar o estudo do direito romano pela chamada parte geral do direito. Os romanos não ensinavam o seu direito por meio de conceitos abstratos, genéricos, introdutórios. Eles já iam direto para os assuntos. Já tratavam do matrimônio, já tratavam dos delitos, dos contratos, e já ia explicando para os seus alunos cada um dos casos concretos. E muito lentamente o aluno ia aprendendo e deduzindo quais eram as regras do direito. Hoje nós fazemos o contrário. Hoje as ciências todas têm a sua parte geral, ou seja, antes que percamos tempo em ficar distinguindo ou discutindo determinados assuntos, é melhor fixar um vocabulário. Então a parte geral serve para fixar um vocabulário básico que será útil depois para compreendermos qualquer área do direito. E nesse vocabulário básico nós precisamos saber o que é o direito. Depois de saber que direito é muitas coisas, mas que direito é principalmente norma jurídica, regra do direito, então nós vamos estudar quais são os grandes conjuntos de regras, quais são as grandes áreas dessas regras jurídicas. Eu tenho uma área própria que nós vamos chamar de direito civil, outra que nós vamos chamar de direito pretoriano, outra que vamos chamar de direito natural, e assim por diante. Hoje nós chamamos de outras áreas. Hoje nós falamos, eu vou estudar as regras de direito comercial, de direito do trabalho, de direito penal. Os romanos tinham outras formas de classificar as normas jurídicas. Vamos estudar aqui, então, como eram as normas romanas e as suas possíveis classificações. Depois de estudar o que é o direito e escolher o direito como norma, como critério para o resto do curso, nós vamos estudar quais são aquelas pessoas que estão subordinadas às regras jurídicas, ou seja, quem são os destinatários das normas, quais são as pessoas que têm direitos e quais são as pessoas que têm deveres. Então nós vamos estudar quais são os critérios para que alguém possa exigir de alguém alguma coisa. É o estudo dos sujeitos de direito. Hoje, praticamente, todos nós somos sujeitos de direito, mas houve épocas na história em que algumas pessoas eram excluídas do direito. Às vezes, uma população xenófoba pode considerar o estrangeiro ou o inimigo como alguém que não está no mundo do direito. Assim também, o direito pode até criar entidades que não são pessoas naturais, como se fossem sujeitos de direito e tratam como sujeitos de direito. Por exemplo, modernamente, as chamadas pessoas jurídicas. Então, depois de estudar o que é a norma jurídica, todas as suas possíveis classificações, vamos estudar quais são os sujeitos de direito, ou seja, quem é que pode exigir os direitos previstos nas normas ou quem tem o dever de cumprir os direitos previstos nas normas. Depois de estudar a norma e o sujeito, vamos estudar
quais os objetos de direito, quais são as coisas que interessam para o direito. E aí cada área jurídica vai eleger os seus próprios objetos. Como nós só vamos estudar o direito privado dos romanos, os objetos de direito que vão nos interessar são principalmente aqueles bens de valor econômico, as coisas que interessam para o direito dos particulares. Um particular não pode comprar e vender, ou doar, ou deixar de herança uma rua, uma praia, o mar, porque esses bens estão fora do mundo jurídico privado. Não podem entrar no patrimônio das pessoas. Então não serão objetos de direito privado, civil. Então nós vamos ver quais são os bens que interessam e depois vamos classificar esses bens que interessam para o direito. Então, conhecendo qual é a norma, quem são os sujeitos de direito que podem exigir o que a norma prevê ou que devem cumprir o que a norma prevê, vamos estudar quais são as coisas que podem estar no patrimônio das pessoas, quais são os objetos dos direitos das pessoas. E, para finalizar a chamada parte geral, vamos estudar os chamados negócios jurídicos, ou seja, vamos estudar um conceito muito genérico que é qualquer comportamento que nós tenhamos por um ato de vontade em que nós vamos criar normas para nós mesmos. Existem várias situações na vida da gente em que a nossa declaração de vontade gera direitos e deveres, cria obrigações, cria deveres. Então, uma coisa é eu falar bom dia, como vai? Outra coisa é eu dar uma simples aula. Mas uma outra coisa é eu estabelecer uma regra, é eu fazer um contrato, fazer um testamento, fazer uma quitação de um débito. Então, nesses casos, nós vamos estar diante de comportamentos específicos que interessam muito para o direito. São atos de vontade que geram normas que devem ser cumpridas pelas pessoas. São os chamados negócios jurídicos, principalmente os contratos. Todo contrato é um negócio jurídico, ou seja, uma declaração de vontade que gera consequências jurídicas, gera direitos e gera deveres. Isso é a parte geral. Bem-vindo. Hoje nós temos a parte geral que nos facilita a vida com esses conceitos próprios da sistematização moderna. Mas como os romanos sistematizavam o direito? Os romanos sistematizaram de muitas formas diferentes, mas predominaram algumas com o passar do tempo. Isso porque os juristas romanos, no começo, nem se preocupavam com a organização didática do direito. Os primeiros juristas, nós já sabemos, eram pontífices que ajudavam as partes, as pessoas, a cumprir os rituais religiosos, a cumprir os rituais necessários para um matrimônio, para um testamento, para participar de um comício, para fazer um juramento, etc. Esses primeiros juristas pontífices, que eram consultados pelas partes, passaram a ser importantes também no período em que começou a surgir um maior número de leis, especialmente depois da Lei das 12 Tábuas. Depois da Lei das 12 Tábuas, que foi uma lei bastante complexa, ainda que primitiva, e que estabelecia inúmeros direitos e deveres para os cidadãos romanos, depois dessa lei começou a ter mais disputas no fórum. As causas já não eram mais familiares e nem os pontífices eram consultados apenas para ajudar nos negócios da vida de um romano. Mas agora nós temos os grandes litígios, os grandes conflitos. A cidade cresceu, as leis estão em maior número, tem muitos dispositivos na Lei das 12 Tábuas e começam a surgir agora as disputas no fórum, perante árbitros, mesmo perante os pontífices, mas perante autoridades. E para resolver essas disputas, também os juristas serão consultados. Agora não para ajudar a fazer um contrato, agora para ajudar a resolver a controvérsia.
E quem são esses juristas consultados? Continuam sendo os pontífices. Eles são os herdeiros naturais para ajudar o povo a resolver os seus conflitos. E, curiosamente, essas opiniões dos juristas eram opiniões dadas oralmente. Então, por mais de 300 anos, os juristas romanos compunham um direito que era um chamado jurisprudência não escrita. O direito não era escrito. Então foi uma grande novidade quando já no final da República, já no século, por volta de 190 a.C., 195 a.C., um jurista resolveu escrever obras. Os pareceres deixaram de ser orais e agora, como o assunto estava ficando muito complexo e as leis estavam em maior número, já existia também pretores que vinham introduzindo novas regras, era preciso escrever mais sobre a interpretação das normas e não deixar só num direito passado de professor para discípulo oralmente e apenas entre pessoas de uma nobreza e entre pontífices. Então, lentamente vão surgindo algumas primeiras preocupações em deixarem as respostas dos juristas registradas por escrito. E um primeiro jurista que parece ter escrito isso sistematicamente e que inaugurou uma sistematização jurista foi Sexto Hélio Cato, ou Catão, se quiser também. Ele escreve uma obra que ficou conhecida como o berço do direito romano, chamada Os Tripartita, as tripartidas. Era uma obra de jurisprudência dividida em 3 partes. Então foi a primeira sistematização. Para ensinar o direito para os seus discípulos e para organizar o direito, ele dividiu o direito em 3 partes. No texto da lei, na interpretação do jurista e nas ações. Ou seja, mais ou menos como a gente encontra nas bibliotecas de hoje. Você encontra as estantes dos códigos, depois você encontra várias estantes relativas aos juristas, à interpretação dos códigos, e depois você encontra várias estantes numa biblioteca de direito relativa às ações judiciais, a como é que você requer para o juiz aqueles seus direitos. Então o direito foi dividido em 3 partes: norma, interpretação da norma, que é a mais complexa, a mais difícil, e as ações, ou seja, os formulários práticos para você poder requerer os seus direitos. Então, essa primeira obra sistematizada já acabou fazendo escola. Muitos juristas, por ainda alguns séculos, seguirão esse modelo introduzido no 2º século a.C. O direito é dividido em 3 partes: a lei, a interpretação dela e as ações da lei, o estudo das ações que foram criadas pelas 12 tábuas para proteger os direitos das pessoas. Mas ainda assim predominavam as obras, as consultas verbais, e poucos livros eram escritos. Esse livro acabou se perdendo de Sexto Hélio, e praticamente foram considerados os fundadores do direito civil 3 grandes autores de obras escritas, mas que escreveram também nessa sistemática de pensar que primeiro se apresenta o texto da lei, depois a interpretação e depois as ações que protegem a lei. Esses 3 juristas que fundaram o direito romano também são do 2º século, de cerca de 150 a 140 a.C., especialmente Mânio Manilio, Públio Múcio Scaevola e Marcus Junius Brutus. São 3 grandes juristas do período. Eles já têm essa novidade de introduzir obras escritas, por isso são verdadeiros fundadores do direito civil. Mas um autor que vai realmente fazer uma grande obra sistemática em 18 livros
O primeiro a dividir o direito em categorias foi Quinto Múcio Scaevola. A obra dele não chegou para nós, nenhuma dessas que eu citei chegaram para nós, então nós conhecemos pouco da sistematização inicial, mas nós sabemos que os juristas davam muitas opiniões, escreviam muitos pareceres e depois organizavam esses pareceres por escrito. Às vezes não eram nem pareceres deles próprios, mas dos seus mestres, porque as escolas eram passadas de mestres e discípulos oralmente. Tanto que Pompônio, quando conta a história dos juristas romanos, sempre falava assim: o jurista tal ouvia o jurista tal, porque os juristas aprendiam, né, com os seus professores oralmente nas disputas de caso e nas opiniões, e na explicação das opiniões, nas interpretações. Mais tarde, parece que o primeiro manualzinho didático que teria sido escrito teria sido do próprio Cícero, o grande orador e advogado, teria redigido e reduzido todo o direito civil complexo das centenas de obras dos juristas que interpretavam as leis e davam os correspondentes formulários das ações. Ele teria reduzido tudo isso numa obra didática que infelizmente não chegou para nós e que teria sido do primeiro século antes de Cristo. Não chegou. Então, as primeiras obras didáticas introdutórias que chegaram são do Império, já são do Alto Império. São de juristas como Gaio, como as institutas são vários deles, de Marciano, de Florentino, de Ulpiano, juristas do Alto Império, do Principado, que tiveram a preocupação de apresentar o direito e dividir o direito em partes e nesses manuais, normalmente se chamavam instituciones, traduzido em português por institutas ou por manual, às vezes chamava-se enquiridium também, que quer dizer manual. Nesses manuais, geralmente apresentavam-se algumas páginas, pequenas páginas introdutórias, e depois já vinham as matérias jurídicas. E como nessa parte introdutória, normalmente havia uma explicação rápida sobre o que é o direito e quais são as principais fontes do direito. Então aparece, às vezes, classificando as normas, os conjuntos de normas, e depois de apresentar esses grupos de normas, os romanos, às vezes, podiam fazer alguma consideração histórica, como Pompônio fez e colocou no seu manual. Antes de estudarmos o direito, vamos estudar um pouquinho a história das fontes, das autoridades, dos magistrados. Então, às vezes, havia uma introdução histórica ao direito. Não faz parte da parte geral de hoje, a não ser no que diz respeito à ideia de classificação das normas jurídicas. Mas a grande novidade didática e sistemática se dá nesses manuais na obra do jurista Gaio, que escreve as suas institutas dividindo a matéria do direito em 3 grandes partes: pessoas, coisas e ações. Pessoas, coisas e ações. Essas categorias não correspondem exatamente às nossas categorias de hoje. São as pessoas, os seres humanos, que devem ser estudados em primeiro lugar, porque quem quer que se dedique ao direito tem que se dedicar ao estudo de quem é o ser humano em primeiro lugar. Essa visão que coloca no centro das atenções o homem e a pessoa é uma conquista didática que Gaio tem e que vai influenciar grandes outros manuais, inclusive a Ordem do Digesto, porque logo no primeiro livro do Digesto, a primeira grande matéria tratada depois da explicação do que é o direito e quais são as fontes, é justamente a matéria das pessoas. Também o Código Civil da França, o primeiro Código Civil francês, editado por Napoleão, começa pelas pessoas. Essa ideia de fazer da pessoa a parte mais importante do direito se mostra em diversos manuais, como por exemplo de Marciano,
que explica logo no início que o direito é feito para os homens e não os homens para o direito. Então não temos que estudar as normas em primeiro lugar, mas temos que estudar quem são as pessoas e quais são as situações das pessoas que merecem consideração por parte do jurista, ou seja, os status. Então, pessoa em primeiro lugar, protagonista do direito, e depois os objetos, as res. Mas a categoria de res é mais ampla do que o nosso objeto de direito que vamos tratar na nossa parte geral. A categoria de res abrange praticamente todo o direito privado romano, porque por res você está se referindo a todas as coisas que estão no seu patrimônio corporalmente ou incorporalmente. Então pode se referir ao objeto que você vai ter na sua propriedade, pode se referir ao seu bem, ao seu patrimônio tangível, como também pode se referir às obrigações e que decorrem, por exemplo, de um delito. Então, se eu causei um dano a você, você pode exigir de mim um valor de reparação. Esse valor de reparação é um objeto. Também, se eu faço um contrato com você e eu lhe prometo pagar 100, esse seu crédito de 100 é uma coisa. Então, a teoria das coisas no direito romano é tão abrangente que vai ser dividida praticamente em todas as matérias que corresponde à nossa parte especial e não à nossa parte geral. Então, pessoas, coisas, que são o dia a dia do direito, os contratos, os delitos, a propriedade, as heranças, e depois de estudar as pessoas, os direitos que elas têm e as coisas que ela tem, estudam-se as ações judiciais. As ações deixa por último, porque a ação ela é instrumental. Você primeiro precisa conhecer o direito para depois você saber como é que você reclama em juízo, como é que você faz o processo judicial perante o pretor, perante o juiz, para obter a satisfação do seu direito. Então, pessoas, coisas e ações. Essa é a grande tripartição do direito. Quais desses elementos dos manuais romanos que correspondem aos elementos da nossa parte geral de hoje? Praticamente 2. Os romanos, nos seus manuais, explicavam as fontes do direito, como hoje nós explicamos e classificamos as normas jurídicas. E os romanos faziam um estudo muito abrangente, bem complexo sobre as pessoas, e hoje nós nos limitamos a explicar a pessoa, na parte geral, apenas do ponto de vista genérico sobre quais são as pessoas que podem ter, que têm aptidão para ter direito e as que não têm aptidão para ter direitos e deveres. O primeiro grande conceito da parte geral é o conceito de direito, que é um conceito que está vinculado diretamente ao conceito ético e a um conceito normativo. Nós sabemos que quando falamos direito, estamos pensando ao mesmo tempo em algo que é correto e justo e bom, como também, muitas vezes, quando falamos direito, estamos nos referindo às leis, às normas, às regras, sejam elas justas, sejam elas injustas, mas eu estou me referindo às regras. Qual é o valor que predomina no direito? É o valor normativo ou é o valor ético? Do ponto de vista meramente vocabular, nós vemos uma grande distinção no mundo romano e no mundo moderno. O mundo moderno parte principalmente da ideia do conceito de direito-regra. Ainda que exista uma matéria que vai ensinar a você dezenas de conceitos de direito, e até hoje os juristas não entram em acordo sobre o que é o direito, apesar disso, nós sabemos que do ponto de vista prático e do ponto de vista curricular, direito tem um só significado. Direito são as regras estatais com força coercitiva de um país. É isso que você vai estudar na faculdade. É isso que se espera de você num concurso. O conhecimento dessas leis e o saber aplicá-las, o saber interpretá-las. É o que predomina. Isso não quer dizer que o legislador não tenha que pensar em ser justo ou que o intérprete não tenha que fazer uma interpretação mais justa possível, ou que o juiz tenha que, ao aplicar a lei, tentar ser justo. Claro que tem.
Mas o predomínio do direito é o predomínio do conhecimento das regras colocadas, postas pelo Estado com aquela força coercitiva. Enquanto que no mundo romano, o termo utilizado também era um termo ambíguo como hoje, era o termo ius. E o termo ius tanto pode se referir à lei, às normas, como pode se referir ao que é justo e bom, à justiça. Mas a palavra a palavra ius, está vinculado mais à ideia de justiça, porque na concepção de um jurista romano, quando um jurista ia dar um parecer, ou quando um jurista ia interpretar a lei, ou ia ensinar direito para os seus discípulos, esse jurista, ele entendia que o papel dele não é conhecer apenas a lei, que o papel dele fundamental e mais importante dele está antes da lei, está em conhecer as pessoas e em fazer o que é justo e bom. Por isso, no direito romano, as pessoas estão antes das leis, como também o ideal de justiça está antes das leis. Direito é a arte do bom e do justo. Direito, na definição de Paulo no Digesto, é quod semper ecum hac bonum est. Ou seja, o direito se diz aquilo que é sempre bom e justo. A mesma coisa vai dizer o Piano, que retoma as palavras do jurista Celso e diz no primeiro livro do Digesto: o direito é a ars boni et equi, o direito é a arte do bom e do justo. Então, os juristas romanos e o mundo romano usava a palavra jus para se referir tanto ao que é justo como às normas. E se a norma não for justa, o predomínio deve ser da justiça e não da norma. O direito moderno também tem a mesma ideia, o mesmo ideal. Claro que os povos querem ser justos, os reis querem ser justos, os direitos estatais republicanos querem ser justos. Mas quando se estuda o direito, quando se aplica o direito, nós temos um foco maior na regra, no estudo da regra. Quando você vem para a faculdade de Direito, você não vem para estudar justiça, para estudar como ser justo. Você vem para conhecer bem as leis e saber explicá-las e interpretá-las e saber como os juízes devem aplicar. E esse é um primeiro momento. Esse é o primeiro foco do jurista moderno. É conhecer as leis estatais. Por que conhecer as leis estatais? Porque supostamente elas foram feitas com justiça, supostamente elas foram feitas com base na justiça do rei, lá no século XVI, ou com base nas justiças que são levadas pelo povo aos seus legisladores nas repúblicas modernas. Mas o que é importante é perceber que os povos modernos abandonaram a palavra jus. É o caso do Brasil. Nós temos a palavra jus, pode abrir no dicionário, jus significa direito. Mas por que não usamos? Ficou resíduo. Então, por exemplo, nós podemos falar: o trabalhador faz jus ao seu salário. O trabalhador tem direito ao seu salário. Nós não falamos mais que é justo que se pague ao trabalhador. Nós preferimos falar que é direito do trabalhador, é garantia do trabalhador. Então nós temos uma visão muito do direito norma, e norma que garante a cada um a sua justiça ou o seu direito. E essas normas são normas estatais, produzidas por um poder político forte e soberano. Então é o século XVI, depois das guerras religiosas principalmente, que introduz a ideia de que um Estado forte não pode ter ninguém acima dele. Um Estado precisa ser soberano, e é o Estado que decide pelos seus meios quais são as regras vigentes, e só ele tem o poder de aplicá-las e coagir todas as pessoas, súditos ou cidadãos, a cumprir aquelas leis. Então, o Estado assumiu o monopólio da força e o monopólio das regras. E assim é até hoje. Quem faz as leis são os Estados e quem aplica a lei é a força estatal, como regra geral. Então, mesmo que você não concorde com essa visão
estatista do direito, essa visão política que se baseia num direito de força e não num direito de justiça, o fato é que essa visão é predominante. E o direito romano, claro, também tinha o conceito de ius como um conjunto de regras, também tinha o conceito de que as regras, se não forem cumpridas, poderão ser exigidas por meio de alguma autoridade estatal, por exemplo, por meio dos magistrados, dos pretores que têm impérium e que fazem com a sua força coercitiva que os cidadãos obedeçam à lei. Mas, do ponto de vista dos juristas, do ponto de vista da ciência do direito, o direito romano pelo menos preservava no conceito de direito o ideal de justiça. E quando um jurista romano ia ensinar direito para os seus discípulos, para os seus alunos, ele fazia questão de dizer que o que ele estava ensinando não era que o aluno conhecesse as regrinhas como elas são, mas que ele soubesse descobrir o que está por trás da lei do ponto de vista do que é justo e bom. Por isso, o primeiro grande conceito de direito, e que nunca foi abandonado pelos romanos, é de que direito é aquilo que é justo e bom, é a arte do bom e do justo. E por isso continuaram usando a palavra jus, tanto para se referir às leis, sejam elas justas ou injustas, mas para se referir ao ideal ético de que o jurista deve alcançar, que é de atingir o que é bom e justo. Então torna-se muito curioso perceber que os povos modernos, a partir do século XVI, vão deixando de lado a ideia de ius, de jus, que existiam nas línguas latinas, e acabam adotando palavras como direito, diritto, droit ou direito, que tem no seu radical esse RE, esse R que está na palavra regra, na palavra régula, regulado, regrado, que está na palavra rex, rei, que fazia as leis também. Essa palavra não era usada em Roma. Os romanos tinham na língua latina a palavra directum, a palavra rectum, mas ela não era usada no mundo jurídico. No mundo jurídico, a palavra mais usada para se referir tanto à justiça como ao ideal ético de fazer o que é bom e justo, como a se referir às leis, era a palavra ius. Então acabamos traduzindo um pelo outro. Mas não vamos deixar de perceber que também a palavra direito tem o seu conteúdo ético. Uma pessoa direita é uma pessoa que faz as coisas corretamente, ele fez um serviço direito, fez um serviço honesto, fez um serviço justo. Então a palavra direito também tem esse significado, mas o radical dela nos leva ao predomínio da ideia de regra, que é o que nós seguimos hoje. Direito é a regra estatal, é a regra de comportamento estabelecida com força coercitiva pelo Estado. Se o direito romano tinha a ética como fundamento do direito, nada mais natural de que os juristas também se ocuparem dos princípios éticos que informam o direito. A própria definição de direito de Celso, a arte do bom e do justo, ars boni et equi, foi explicada por Ulpiano, o mesmo jurista que também procurou explicar quais são os fundamentos éticos mais importantes do direito. E ele elencou 3 grandes fundamentos no direito. Então, o direito não se fundamenta nas leis, são as leis que se fundamentam no direito, na justiça, na ética. E os 3 grandes princípios que Ulpiano nos ensina e que estão consolidados no Digesto, iuris precepta sunt ec. Os preceitos de direito são estes. Os princípios do direito são estes. Honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere. Viver honestamente, não lesar o outro, dar a cada um o seu. Esses 3 princípios são muito genéricos, correspondem ao que seria para o mundo romano
aquilo que é geral de todas as normas. Todas as normas devem preservar o viver honestamente, o não lesar o outro e dar a cada um o seu. Então, são 3 máximas, são 3 grandes princípios éticos em que as leis devem se fundamentar, os contratos, as decisões dos juízes. São mais importantes do que a lei. O que é o viver honestamente? A tradução é difícil, porque reflete muitos séculos de uma cultura chamada cultura estoica dos romanos, que tinham como ideal de vida o viver coerentemente. Honeste vivere pode ser traduzido como viver coerentemente à sua natureza, viver coerentemente ao que a natureza humana exige de você. Nós, para vivermos felizes e equilibrados, precisamos nos alimentar bem, sem exceder. Precisamos viver moderadamente, cultivando as virtudes, porque quem não cultiva a virtude acaba se excedendo e sofrendo os vícios contrários às virtudes. Comer demais dá dor de barriga, comer de menos dá fome demais. Viver honestamente é saber encontrar o equilíbrio que a natureza sabe encontrar nas coisas. A natureza que busca sempre o equilíbrio, em que quando surge uma violência na natureza, ela logo procura apaziguar para equilibrar. É a mesma natureza que ensina o animal a parar de comer e não morrer glutão e não morrer com mais alimento do que precisa. É essa mesma natureza que nós precisamos aprender. Nós humanos temos que nos educar a esse equilíbrio e não é fácil. E o direito tem que facilitar e garantir que todo mundo possa viver coerentemente a sua natureza, buscando o equilíbrio, buscando a vida virtuosa. As regras do direito têm que preservar isso, têm que garantir essa busca individual da felicidade. Então não é um ideal coletivo, é um ideal individual. A segunda regra também é uma regra de caráter individual. É a regra que diz não lesar o outro. Nós, na nossa busca pelo equilíbrio da natureza, do viver honestamente, não pode causar dano ao outro, não pode impedir que o outro também busque a sua felicidade, o seu equilíbrio. Não lesar o outro é não ofender o outro. Aqui é uma visão que depois foi aceita pelo mundo cristão, que tem uma frase semelhante, que é amar o próximo, ama o teu próximo. Mas aqui não é ama teu próximo, não é a regra ética que te recomenda gostar e amar o teu próximo. Mas aqui é uma regra ética que determina que você não lese o próximo, porque se você lesar, é da própria natureza humana que haverá a reação. Porque na natureza, segundo os epicuristas, os filósofos que criaram essa máxima, na natureza, a toda ação corresponde uma reação. Então, se você agir e causar um dano a alguém, a consequência natural é que virá um dano contra você. E, por isso, o direito passou a ser visto como um mal necessário, para que as pessoas não fiquem lesando umas às outras, se uma causa um prejuízo, antes que venha a reação da pessoa que sofreu o prejuízo, o Estado já limita as ações. Primeiro, ensinando a não agir e causar danos aos outros. E se causar, a própria cidade, as próprias normas, a própria interpretação das normas vão fazer a vingança contra você. Porque quem prejudica o outro será prejudicado pelo direito, terá a resposta do direito. Melhor que essa resposta seja das normas e não seja dos próprios indivíduos, porque ao fazer justiça com as próprias mãos, frequentemente existe excesso. E o direito, então, regulamenta, impedindo que se cause uma lesão, e se houver lesão, o Estado, ou nos tempos de hoje, ou no mundo antigo, as cidades e as autoridades vão infligir as devidas penas a quem
descumprir. E o último grande princípio ético do direito: dar a cada um o seu. Aqui é muito difícil. O que é o seu que se deve dar a cada um? Existem algumas relações do mundo jurídico em que dar a cada um o que é seu significa respeitar cada um o patrimônio do outro, cada um ficar com os bens que tem. Mas não é só isso. O dar a cada um o que é seu também é dar a cada um o seu de acordo com o seu mérito. Então, numa sociedade, se nós vamos fazer obras públicas e precisamos de pessoas para trabalhar, as pessoas que vão trabalhar vão receber salário. A cada um o seu. Ao trabalho que fez vai merecer um valor de salário. Mas qual deve ser o valor de salário de cada um? Será um valor igual para todos? Não, vai ser de acordo com o merecimento. Quanto maior a responsabilidade do trabalho, quanto mais consequências sociais traz o trabalho, mais necessariamente ele será, por exemplo, remunerado. Ou se não é remunerado, mais vantagens políticas vai ter a pessoa que faz um bem para a sociedade. Por isso que o general tem um salário maior do que o do soldado. Por isso que numa sociedade que valoriza os sábios, o voto dos sábios tem maior peso nas eleições do que o voto dos incultos. Por isso que uma sociedade que valoriza mais os ricos politicamente valorizam porque entendem que os ricos perdem mais dinheiro quando a pátria vai para o brejo. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais impostos você paga, mas também mais peso você vai ter nas eleições. Assim pensavam na antiguidade muitos povos. Enfim, o dar a cada um o que é seu é complexo. Ele foi muito bem explicado na Ética Nicômaca de Aristóteles, que é uma obra de ética, e que faz a diferença entre dar a cada um o que é seu, segundo uma justiça distributiva e segundo uma justiça comutativa. Ulpiano conhecia muito bem essas concepções éticas e é a elas que ele quis se referir quando quis estabelecer os 3 grandes fundamentos do direito. Não é de hoje que o conceito de direito tem muitos significados. Paulo, num famoso fragmento do Digesto, faz referência aos muitos modos de explicar o que é o direito. Ius pluribus modibus dicitur, pluribus modis dicitur. Em primeiro lugar, o direito é o que é bom e justo. Já vimos esse conceito. E ele dá o exemplo na expressão direito natural, porque acreditavam os antigos que na natureza as regras são sempre justas, são de acordo com o equilíbrio da natureza. Então, mesmo que nós, seres humanos, tenhamos abandonado os modos, muitas vezes aparentemente violentos, duros, difíceis de viver em natureza, o fato é que a natureza nos deixou todos os animais equilibrados, deixou o ser humano no seu estado de natureza equilibrado, na busca do alimento, na procriação, na preservação de si próprio. Então, o direito natural ele é justo e bom porque ele já veio assim para todos. E, segundo a antiguidade em geral, o homem mais tarde que introduz instituições e abandona aos poucos o direito natural. E abandona conscientemente. Ele prefere, muitas vezes, criar instituições que não existem na natureza e, com isso, ele cria um novo direito. Essas instituições criadas em cada cidade são chamadas de ius civile, por exemplo, o direito que é útil a todos ou a muitos de uma certa cidade, de uma determinada cidade. Então, Paulo faz referência de que direito, ora significa o que é justo, ora ele significa aquilo que é útil para os cidadãos de uma cidade, de qualquer cidade, é o direito civil. Mais especificamente, ele exemplifica também que pode ser o direito honorário. O direito honorário também é um conjunto de regras criado pelo pretor, que só existia em Roma,
e esse conjunto de regras úteis para os romanos, que se aplica na cidade de Roma, você chama de ius, chama também de direito. Então, ora direito é regra, ora direito é um ideal. Também Paulo faz referência a um quarto sentido de direito. Direito é aquilo que um pretor convém fazer. Direito é aquilo que um pretor deve distribuir, deve entregar às partes. E aqui é muito interessante, porque Paulo explica esse fragmento com as seguintes palavras. Ele diz que quando um juiz deve atribuir o direito às pessoas, o direito que ele faz não é a sentença que ele deu, porque muitas vezes a sentença dele é injusta e não tem direito. Então Paulo diz, direito é aquilo que convém o juiz fazer e não aquilo que os juízes fazem. Nós não podemos confundir o direito com os fatos. Isso tem uma importância muito grande, porque o direito não é o que as pessoas fazem, o direito é o que as pessoas devem fazer. Então essa visão de que não se pode misturar os direitos com os fatos é muito importante. Não é porque o juiz disse que aquela sentença tem direito. Pode muito bem ser contrária ao direito. E no quinto e último lugar, que é muito próprio do mundo romano, às vezes em latim, ius significa tribunal. Então, a palavra jus tem várias formas. Quando ela está depois de uma preposição, normalmente ela é escrita iure. Então, por exemplo, in iure quer dizer no tribunal. Muitas preposições modificam as palavrinhas. Isso é o que em latim nós chamamos de casos. Então, por exemplo, a palavra iure é a mesma palavra de ius, mas aqui tem o sentido adverbial, no direito. O que quer dizer no direito? Quer dizer no tribunal. Então, os romanos, por exemplo, diziam, esse é um processo in iure, é uma fase do processo in iure, ou seja, o processo vai se desenvolver no tribunal, perante o pretor, perante a autoridade judiciária. Então, direito tem esses vários significados. Aqui praticamente apareceram 3 significados. O direito como um ideal, justo e bom, que deve ser aplicado, por exemplo, pelo pretor. O direito como regra, regras de uma cidade específica, como o direito civil, regras do direito honorário, que são um grupo de regras específicas do direito de Roma, e um último sentido de direito. Direito é um lugar, direito é o local onde o direito é assegurado, onde o direito é exercido, onde o direito é aplicado pelos juízes. Já estamos percebendo que muitas vezes os conceitos romanos estão em conflito, estão com alguma tensão com os conceitos modernos. Isso nós vamos verificar durante todo o curso. É uma metodologia de que eu gosto muito ao ensinar direito. Se em Roma a palavra ius é a que predomina, hoje predomina o conceito de direito norma. A matéria não é nossa, mas nós vamos rapidamente resumir aquela visão mais utilizada de direito pelos legisladores, pelos juristas, pelos manuais modernamente. O direito é regra de agir. O direito é a regra abstrata, são as normas que estão codificadas, que estão escritas em algum lugar, ou eventualmente até que são costumeiras. Direito é um regulamento da conduta do homem em sociedade que tem força coercitiva. Então, uma coisa é o direito regra, chamado direito objetivo. Outra coisa é o chamado direito subjetivo. Esses 2 conceitos são completamente modernos, em Roma não existia. Então, hoje nós podemos falar que o direito tanto é a regra abstrata,
a regra que diz para que o devedor pague o credor no prazo, a regra que diz que aquele que causou um prejuízo ao outro tem que reparar o dano, essa é a regra abstrata. Está lá prevista nas normas, nos códigos, é a própria norma. Mas quando é que surge o direito subjetivo? Quando o fato previsto na norma, causar o acidente, causar um dano ao outro, acontecer, então vai nascer imediatamente, depois do fato ocorrido, vai nascer um direito subjetivo para aquela pessoa, que vai poder exigir do outro um comportamento. Então, as leis estabelecem comportamentos para as pessoas. Comportamentos que devem ser feitos ou que não devem ser feitos, mas a lei estabelece comportamentos para todos nós. Se alguém descumpre, se alguém for infrator, ele está sujeito a cumprir. Logo, alguém vai poder exigir dele que se cumpra. Quem puder exigir do outro que se cumpra a lei, nós falamos que ele tem direito subjetivo, o poder que cada um de nós temos de exigir do outro o cumprimento da lei. Então, a lei diz que quem empresta dinheiro pode cobrar. Se o devedor não paga, o titular do direito subjetivo, ou seja, o credor, pode exercitar a sua facultas agendi, a sua faculdade de exigir, a sua faculdade de entrar com uma ação contra o devedor para pagar. Todos os direitos são assim. Existem as regras, e as regras estabelecem quem tem a faculdade de exigir de outro o comportamento e quem tem o dever de cumprir esse comportamento. É o que nós chamamos de relação jurídica, porque todo direito vai ter pelo menos duas pessoas envolvidas, dois sujeitos de direito envolvidos. Um que pode exigir o comportamento e o outro que deve aquele comportamento. Quando nós falamos, eu tenho propriedade, eu estou querendo dizer no sentido subjetivo. Eu tenho a faculdade de exigir de todo mundo que respeite o meu objeto. Quando eu digo, eu tenho um crédito, eu estou me referindo ao direito subjetivo, o direito de exigir do devedor que me pague alguma coisa. Eu tenho os direitos de condomínio, e significa que eu posso exigir do meu vizinho condômino que pague as cotas de condomínio, que deixe o elevador limpo, que mantenha a entrada do prédio em condições, e assim por diante. Direito subjetivo são as faculdades garantidas pelo direito a cada um de nós para exigir o cumprimento do direito objetivo, da regra geral e abstrata que vale para todo mundo. O conceito de direito objetivo, como preceito hipotético e abstrato que regulamenta a conduta humana em sociedade e com força coercitiva que a própria sociedade atribui, esse conceito moderno de direito objetivo, direito regra, que é muito estudado em outras matérias, nós não precisamos estudar aqui em direito romano, é o conceito que mais usamos para entender o que é o direito. Existe o correspondente ao direito objetivo lá no mundo romano? Eles não tinham esse linguajar abstrato, filosófico que nós temos hoje, mas nós temos alguns termos que equivalem aproximadamente a essa ideia de direito objetivo. O primeiro grande conceito é o próprio conceito de lei. A ideia de lei, que na origem era muito técnica, era só o que o povo aprovou em comício, com o passar do tempo, vai significando qualquer norma jurídica, genericamente falando. No Baixo Império, por exemplo, as constituições imperiais, que não eram leis, eram chamadas já de leis, muitos juristas mesmo chamavam de leis. Então a palavra lei acabou significando regra jurídica, não importa se na origem era um plebiscito ou se era do povo, não importa se era uma constituição imperial ou não. Então, lei acabou significando, em grande parte,
regras abstratas ou regras que todos devem cumprir, que toda a sociedade tem que cumprir. Embora os romanos não definissem abstratamente, sabiam que lei eram as regras. E, por outro lado, o direito objetivo, modernamente, se faz presente pela força coercitiva que tem por trás dele. Só é regra jurídica aquela regra que tem a proteção estatal. O mesmo Estado que regulamenta é o mesmo Estado que aplica e executa as normas. O Estado juiz aplica e o Estado força coercitiva executiva executa, põe na cadeia, arranca o bem do devedor que não pagou, faz a penhora dos bens do devedor. É o Estado que, com o poder de polícia, né, tira a pessoa que invadiu a sua casa e arranca da sua casa e põe em outro lugar. Então, o direito, além de ser regra, tem a sua aplicação e tem a força coercitiva por trás. No mundo romano, o vocabulário para se referir às regras em geral acabou sendo ius e lex, leges no plural, regras em geral. E a força coercitiva que está por trás da norma não é uma força estatal, porque não existe Estado soberano no mundo da antiguidade, mas as normas, quando são executadas pelos próprios particulares ou pelos magistrados eleitos pelo povo. Muitas vezes os romanos permitem que a força coercitiva seja feita pelo próprio cidadão. Então, se alguém, por exemplo, sofre um delito, sofre um crime, ele próprio imediatamente pode fazer a vingança. Muitas vezes ele pode ir até a família do agressor e matar membros da família agressora. Claro que com o passar do tempo, essas vinganças autorizadas pelo direito e pelos costumes acabam sendo menores. Mas até hoje ainda existem alguns casos de força coercitiva autorizada pelos particulares. Por exemplo, quando os romanos autorizavam a legítima defesa, quando alguém tenta me matar e eu ofereço uma resistência, eu estou eu mesmo executando e sendo a força coercitiva para proteger o meu direito. Até hoje eu também posso fazer. Então, embora a força coercitiva seja garantida hoje pelo Estado, em alguns poucos casos, antes de se evocar a força do Estado, o indivíduo mesmo pode exercer essa força coercitiva. Em Roma, eram muito mais casos de vingança privada, de autorização do particular, de autorização ao particular para exercer os atos de força. Mas também, muitas vezes, quem exerce os atos de força, quem vem com a sua polícia e vem armado para fazer cumprir as normas, para despejar quem não pagou o aluguel ou para tirar os bens das mãos do ladrão ou para levar à punição um infrator, é o magistrado por meio da sua coercitio. Essa é a palavra romana que deu origem à nossa palavra coercitiva. Coercitio é o poder que o magistrado tem de usar da força física, da força das armas, para fazer os cidadãos serem cumpridores das leis. Então, com isso, nós vimos uma aproximação dos conceitos. Em Roma, conceitos muito rápidos, não abstratos, e modernamente essa visão mais científica e abstrata do direito estatal. Uma coisa é a força coercitiva da norma, outra coisa é a sanção prevista na norma. Força coercitiva, nós já vimos, é aquela força física, normalmente monopólio do Estado por meio da polícia, que leva as pessoas ao cumprimento das normas. Todas as normas estatais, na visão moderna de que o Estado tem o monopólio da força,
Todas as normas modernas são coercitivas, têm força coercitiva. Até as normas mais ingênuas. Algumas são muito claras. Se alguém comete um crime, será condenado e o órgão julgador, o juiz, vai convocar a polícia, vai chamar a polícia para exercer os atos de força e levá-lo para o cárcere. A força coercitiva fica visível na polícia que tira. Mas onde está a força coercitiva em matéria civil? Onde está a força coercitiva em matéria contratual ou num direito público? Por exemplo, numa norma que diz que o Brasil é uma república federativa. Ora, aparentemente não tem força coercitiva essa regra? Tem muita força coercitiva. Todos os assuntos do direito moderno podem virar caso de polícia. Então, por exemplo, se um prefeito desrespeitar a República e praticar atos ímprobos contrários ao interesse público e em seu favor, esse prefeito está sujeito a pagar multas e está sujeito a perder o cargo. Vamos imaginar, isso não é força coercitiva, isso só é uma consequência. Esse prefeito vai ser demandado judicialmente por alguém, por um particular, por um promotor, e o juiz vai condená-lo a pagar uma multa, uma indenização para o Estado ou para a coletividade, como também vai condená-lo a perder o cargo. E se esse prefeito continuar no cargo e não quiser pagar a multa, polícia nele, para arrancá-lo do gabinete ou para ter que ter os seus bens arrecadados à força da sua casa, separados, vendidos num leilão e entregues para transformados em dinheiro e entregues para o Estado, por exemplo. Então, toda norma tem força coercitiva, senão não é norma na visão dos modernos, que gostam de entender que direito resulta da força, não resulta da justiça, como pensavam os romanos. Em Roma também existia a força coercitiva da norma jurídica, mas essa força era não da essência da norma jurídica, mas existia como elemento comum do direito. Então, se alguém desrespeitasse uma norma, também haveria a força coercitiva do cidadão autorizado a praticar o talião ou a praticar a vindicta, a vingança privada, muitas vezes, ou até também as próprias autoridades exerciam a coercício, a coercitividade, mandando prender alguém, mandando executar alguém, ou mandando alguém, exilando alguém e assim por diante. Isso é a força coercitiva, toda norma tem. Outra coisa é a sanção da norma. Sanção significa a consequência prevista pela lei para o transgressor da norma. A palavra sanctio, originariamente em latim, se referia às punições. A palavra sanctio significa dizer que tem de ver com santidade, com sacramento, com sancionar. As leis eram consideradas santas no mundo romano, porque uma vez que eram aprovadas por todos, e todos têm um parentesco, e todos têm uma religião em relação à cidade e aos antepassados, então quem descumpriu uma lei vai ser, muitas vezes, punido, vai ser sancionado, vai ser execrado, vai sofrer a sanção de ser considerado um sácer. Muitos crimes romanos geravam para o transgressor, como consequência, a declaração de que ele era sácer, de que ele era sagrado. E ser declarado sagrado em Roma significa dizer que qualquer um podia matar esse infrator, porque ele desrespeitou o que era santo. As leis em Roma são sanctas, são sanctae. Então, a ideia de sanção está ligada à ideia de segurança, está ligada à ideia de lugar protegido, lugar sancionado, protegido por punições, protegido por castigos. Por isso que quem pratica um crime é execrado, quem pratica um crime é sácer, ou seja, pode ser consagrado aos deuses como vítima, como um sacrifício que a sociedade faz, matando-o, punindo-o. Essa é a ideia de sanctio originariamente. E parece que os romanos, quando falavam em sanção da norma, referiam-se somente à punição. Por isso que na famosa frase de Modestino nós encontramos que
a lei tem uma virtude, tem uma força. E a força da lei é de que as leis mandam, proíbem e permitem. E quando alguém desrespeita esse mandamento, essa proibição, essa punição, as leis punem. As leis trazem uma consequência punitiva ao seu transgressor. Mas, com o passar do tempo, os próprios romanos perceberam que algumas leis não punem propriamente, mas há algumas leis que simplesmente trazem a rescisão do ato praticado pelo infrator. Vamos imaginar, por exemplo, que uma criança celebre um contrato. Vamos imaginar que um adulto faça um contrato que a lei exige que seja por escrito, mas ele faz oralmente. Ou, por exemplo, uma fiança, que precisa ser por escrito hoje, ou em Roma precisava ser por meios formais. Se o infrator, ou seja, aquele que não pratica o ato previsto pela lei, mesmo assim pratica a fiança, essa fiança será considerada nula, é rescindida, não vale o ato praticado pela criança, não vale o ato praticado por alguém, por exemplo, que coage o outro a fazer um contrato. Quem faz uma coação e força o outro a se casar, força o outro a fazer uma doação, esse ato vai ser rescindido, vai ter como sanção uma nulidade. Mas não é só de nulidade que são compostas as normas, mas também por penalidades. Esse mesmo infrator que praticou uma coação e forçou alguém violentamente a assinar um contrato ou a declarar um contrato, esse coator, ele agrediu, o contrato é rescindido, o contrato é nulo, a lei traz a sanção de nulidade, mas a lei também traz uma sanção de penalidade, de castigo para esse infrator. Então, a lei pode trazer a nulidade, a penalidade ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? A lei estabelece penalidade normalmente nas normas penais. Né? O direito penal é todo ele composto de normas que infligem penas, castigos àquele que pratica um ato contrário à lei. Mas também o direito civil estabelece penas. Há muitas penas no direito civil. Às vezes, tanto no direito público como no direito privado, alguém pode ser punido porque ele praticou algum ato infame, não pode mais ser testemunha, vai ser punido com uma interdição da água e do fogo e vai ser banido da cidade. Então, nulidade e penalidade são as duas possíveis consequências para a lei. Os modernos classificam essas 4 tipos: leis perfeitas e imperfeitas, menos que perfeitas e mais que perfeitas. Essa classificação foi inspirada numa obra muito polêmica e simplificada, escrita pelos romanos, uma obra que chegou incompleta e que nem sequer deu muitos exemplos de clareza, que foi as chamadas regras de Ulpiano, título Ex Corpore Ulpiani. Ali, nessa pequena obra, uma espécie de manualzinho simplificado de direito, as leis são classificadas em leis perfeitas, leis imperfeitas e menos que perfeitas. E as leis mais que perfeitas, que foi uma categoria criada posteriormente pelos juristas modernos, com base na interpretação das lacunas que existiam nos textos de Ulpiano. Nós não temos certeza ao certo se os romanos realmente adotavam essa classificação para alguma finalidade prática. Parece mais uma exposição didática para estudantes, para tentar mostrar como são as consequências de uma lei romana. E é assim que nós vamos ver a chamada lei perfeita, a lei imperfeita, a lei menos que perfeita e a mais que perfeita. Lei perfeita é aquela que só estabelece a nulidade. Então, se alguém infringir a lei, por exemplo, o menor que praticou a compra e venda não podendo, o ato é nulo.
A lei imperfeita é uma exceção. Ela é até estranha, mas existem situações no direito em que a lei proíbe que alguém faça alguma coisa, mas não estabelece nenhuma consequência para o transgressor, nem de nulidade, nem de penalidade. Vamos imaginar que se estabeleça que você deva usar máscaras no tempo de Covid. Então você tem que sair para a rua mascarado. Ora, se não foi prevista nenhuma sanção de punição, também não há nenhuma consequência de rescisão. Você não vai falar que porque você saiu de máscara, você não saiu de casa. Ou então, se você for à padaria e compra um pãozinho sem a máscara, o ato não vai estar nulo. Então, muitas vezes o legislador não estabelece uma punição e nem faz sentido falar em rescisão. Isso é o caso de uma lex imperfecta. A lei minus quam perfecta, a lei menos que perfeita, menos do que acabada, é aquela lei que estabelece para o infrator uma punição, né, como, por exemplo, nós já vimos, e são várias, e são as mais comuns, né, que se alguém, por exemplo, pratica um homicídio, ele será, né, levado à morte em Roma. Né, e não se fala em nulidade do ato praticado. Não. Simplesmente a consequência é aplicar uma pena ao transgressor. E, finalmente, a punição somada com a rescisão é o que nós chamamos modernamente de lei mais que perfeita, lex plus quam perfecta. A lei mais que perfeita, por exemplo, é aquele caso que nós vimos da coação. Se eu pratico, por exemplo, contra você uma força física e exijo que você assine um cheque para mim. Eu estou praticando ao mesmo tempo um delito que me gera castigo, punição, posso até ir para a cadeia, como também o ato jurídico praticado, o cheque, é considerado nulo. A mesma coisa se eu praticar um estelionato e enganar a minha vítima e engano fingindo que sou um vendedor e não estou vendendo nada. Ele me paga por um objeto que sequer seria vendido pelo meu engano e, eventualmente, por essa falsidade, eu sofro uma punição, além do que essa compra e venda é considerada nula. Agora que nós já conhecemos o conceito do direito no seu sentido ético, principiológico, depois entendemos o conceito do direito que vai mais nos interessar, o conceito atual de direito como norma, que também existia entre os romanos. Vimos que as normas são estabelecidas com força coercitiva e vimos também as sanções das normas. Agora que sabemos que o direito é, em grande parte, normas, vamos estudar os tipos de normas, o conjunto de normas que existem. É possível classificar as normas ou analisar as normas à luz de vários critérios. O critério mais comum que era utilizado no mundo romano e que inspirava muitos juristas romanos era aquele que entendia que existem esferas diferentes de normas jurídicas, de origens diferentes. Existem aquelas regras que são aprendidas na própria natureza, outras regras que são introduzidas por todos os povos do mundo, que são as regras próprias das comunidades humanas, e existem regras que são muito particulares de cada cidade, que é o que distingue uma cidade da outra, um povo do outro. Então os romanos falavam na existência de um conjunto de regras da natureza, um conjunto de regras que era comum a toda a natureza humana, a todos os povos humanos, e existem regras comuns somente aos cidadãos de uma certa cidade.
Essas são as três grandes mananciais do direito romano. Hoje nós temos vários conceitos que têm alguma proximidade com essas definições, mas que não são exatamente a mesma coisa, ou às vezes até são o oposto. Então, por exemplo, o direito civil dos romanos tratava de assuntos públicos e privados de um cidadão de uma cidade. Hoje, o direito civil praticamente é só o direito privado. O iugentium era o direito comum a todos os povos. Por exemplo, as regras relativas às guerras, relativas à escravidão, relativas às fronteiras. É um direito das gentes, dos povos. Hoje, por direito dos povos, com alguma semelhança, nós fazemos referência não aos direitos dos estados, mas, por exemplo, aos direitos dos povos indígenas e da autodeterminação dos povos, o direito que certos grupos culturais unidos por uma religião, por uma etnia, por uma cultura, por alguns aspectos próprios, com uma identidade própria, passa a ser titular de direitos protegidos internacionalmente. O iugentium, que é o direito comum a todos os povos, que estabelece as regras do mercado, as regras de utilização dos mares, de navegação dos mares, de combate aos piratas, por exemplo, o iugentium hoje equivale parcialmente ao direito internacional. O que era direito das gentes, gentes em latim quer dizer povos, povos, os direitos dos povos correspondem aos direitos dos estados soberanos internacionais de hoje. O que era direito natural no mundo romano, que era muito vago, de apreensão das regras da natureza, no mundo moderno, especialmente no iluminismo, direito natural passou a ser um direito racional deduzido da natureza humana, que é uma outra coisa. O direito natural dos romanos, o ius naturale, por outro lado, tem alguma relação com os direitos dos animais, hoje assim chamados, para aqueles que acreditam na existência do direito dos animais. E assim nós temos conceitos dos chamados direitos humanos também, que se aproximam muito aos conceitos do iugentium, mas são categorias diferentes, não dá para fazer a equiparação. Por isso, nesse momento, é melhor conhecer realmente como era o modo romano de classificar os grupos de normas. Vamos a cada um deles. Naturale, gentium e civile.